Olá, meu nome é Bruno Duarte, sou enfermeiro, técnico de enfermagem, professor na Faculdade de Enfermagem de Iporá, na FAI, e eu tô aqui com vocês hoje para falar um pouco, sobre a saúde do idoso, uma matéria que eu gosto muito, gosto muito de trabalhar com o idoso, paciente idoso. Então, assim, a primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre o envelhecimento, O que é o envelhecimento? Imagine que nós somos, quando a gente nasce, somos uma foto original. E com o tempo a gente vai tirando uma xerox. Então a gente tira a xerox, depois a gente vai tirar a xerox da xerox, a xerox da xerox e vai indo até chegar um período que a gente não vai conseguir mais enxergar aquela foto original. Isso é o envelhecimento, Então as células vão se multiplicando, multiplicando e vai perdendo a sua função de acordo com cada multiplicação e o passar do tempo que vai ocorrendo. Então isso acaba sendo muito notório, principalmente na pele. A gente começa a ter manchas, rugas, diminui a elasticidade, tudo isso com essas alterações celulares. Então, a primeiro momento, temos aí as alterações cutâneas, Primeiro a gente tem que entender que a pele ela tem algumas funções, Quais são as funções principais da pele? De proteção, elasticidade, reserva de nutrientes e a regulação da temperatura. Com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco essa elasticidade, essa proteção, essa regulação da temperatura. Por quê? Porque a pele já não é mais a mesma, Então aquilo que aquela função que ela fazia tão bem antigamente, hoje ela já não está fazendo da mesma forma, Porque ela se perdeu um pouco. Assim como seus anexos, acaba também perdendo um pouco essa função. Por exemplo, a glândula sebácea, As glândulas sudoríparas, elas já não fazem mais aquela mesma função que elas faziam. Então a pele fica mais seca, mais quebradiça. Então o tempo acaba deteriorando as funções de cada célula. Fora a parte da derme, da pele, outra função também que perde bastante nessa alteração durante o envelhecimento é o sistema nervoso central. Ele tem a perda da massa cinzenta em virtude da morte da célula neuronal, o aumento de ventrículos, a perda de substâncias brancas em virtude da perda axônica ou de diminuição da mielinização. Então o sistema nervoso central ele também sofre com o envelhecimento. Com o tempo, o idoso ele começa a diminuir a sensação de posicionamento dos membros, o equilíbrio, a coordenação motora, o movimento fica mais lento, a postura e a posição do indivíduo também já não fica da mesma forma, Fica um pouco mais encurvado, não consegue mais segurar a urina na bexiga, as fezes no reto. Então isso acaba sofrendo essas alterações. Além de que o idoso, geralmente, ele tem alguma doença crônica, Ou é uma diabetes, uma hipertensão, que pode dificultar mais ainda esse processo do envelhecimento. Outro órgão também que a gente pode citar, que sofre com essa alteração do envelhecimento é o sistema cardiovascular, Então o coração, as paredes do coração ficam mais grossas, A frequência cardíaca ela vai diminuindo, o coração não bombeia mais com tanta eficiência quanto bombeava antes, E o músculo também acaba perdendo a sua força. Então as extremidades não conseguem receber a quantidade de sangue que deveria para vir a quantidade de nutrientes e oxigênio. Então a gente percebe que geralmente as extremidades dos idosos são mais geladinhas, mais roxinhas, por essa alteração no sistema cardiovascular, Então vai diminuindo esse batimento cardíaco, essa frequência que ele tinha com o passar do tempo.